E se eu te dissesse que o maior rei de Israel quase destruiu sua própria casa por um olhar fora de lugar? Como Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu tão fundo. Hoje veremos pecado, silêncio, confronto e restauração diante da história. Mas preste atenção, o detalhe mais assustador não está no terraço. Está no que Davi tentou esconder depois por tanto tempo. A história começa quando os reis costumavam sair para a guerra. Porém, Davi ficou em Jerusalém, longe do campo de batalha. Enquanto seus soldados enfrentavam perigos, o rei caminhava pelo palácio. Uma decisão pequena abriu espaço para uma grande queda espiritual. Do alto do terraço, Davi viu Batseba, mulher de grande beleza, esposa de Urias, um soldado fiel de seu exército. Aqui está o primeiro alerta. Nem todo desejo que nasce no coração precisa receber permissão para crescer e dominar a alma. Davi perguntou quem era aquela mulher. A resposta deveria ter parado tudo. Ela era casada com Urias, o heteu fiel. Mas quando a vontade domina a consciência, a verdade começa a parecer apenas um obstáculo no caminho errado do coração. O rei mandou chamá-la. A Bíblia conta o fato com poucas palavras, mas o peso moral é enorme e profundamente sério. Batseba voltou para sua casa. Algum tempo depois, uma mensagem chegou ao palácio e mudou tudo. Ela estava grávida. Agora o pecado escondido ganhava consequências visíveis. Davi não podia mais fingir que nada tinha acontecido diante de Deus. Ou mais, arrunuchos mosbientovis turramos. Mas em vez de confessar, ele escolheu controlar a história. E esse é o começo da segunda queda moral. Davi mandou trazer Urias da guerra. Parecia preocupação com o soldado, mas era uma tentativa de encobrir o erro. Urias chegou cansado, vindo do campo de batalha. Davi perguntou sobre Joabe, o exército e o andamento da guerra. Depois, o rei sugeriu que Urias fosse para casa descansar. Assim, todos poderiam acreditar que o filho era dele, mas Urias não desceu para sua casa. Ele dormiu à porta do palácio, junto aos servos do rei. Quando Davi soube disso, perguntou por que ele não tinha ido descansar. A resposta de Urias foi como uma espada. Urias disse que a arca, Israel e seus companheiros estavam em tendas. Como poderia ele buscar conforto em casa? Veja o contraste. O soldado recusou um prazer legítimo por lealdade, enquanto o rei buscava esconder um prazer proibido. Davi tentou novamente. Convidou Urias para comer e beber, esperando enfraquecer sua decisão e facilitar o disfarce planejado. Ainda assim, Urias não foi para casa. A integridade daquele soldado expôs ainda mais a culpa do rei. E agora vem o momento mais sombrio. Quando Davi percebeu que não conseguiria esconder, decidiu eliminar a testemunha. Ele escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha. Depois, mandou que os soldados recuassem, deixando Urias vulnerável. O pior detalhe. Urias levou a própria sentença nas mãos. O soldado fiel carregou a carta que planejava sua morte, sem saber que servia ao segredo do próprio rei. Na batalha, Urias morreu. Outros soldados também caíram, porque um pecado escondido raramente machuca apenas uma pessoa. Joabe enviou notícias a Davi. A mensagem parecia relatório militar, mas carregava o peso de uma injustiça planejada. Quando Davi recebeu a notícia, respondeu friamente: "A espada consome tanto um como o outro." Que frase pesada. Batseba chorou a morte de Urias. Depois do luto, Davi a tomou como esposa, tentando encerrar a história. Aos olhos do povo, talvez tudo parecesse resolvido. Aos olhos de Deus, porém, nada estava escondido naquele palácio. O texto bíblico diz que aquilo que Davi fez desagradou ao Senhor. Essa frase muda completamente a narrativa. Então Deus enviou o profeta Natã. E Natã não começou acusando diretamente. Ele contou uma história simples. Havia um homem rico, cheio de ovelhas e bois. E havia um homem pobre, com apenas uma pequena cordeirinha. A cordeirinha vivia como parte da família, crescendo junto aos filhos, recebendo carinho e cuidado dentro de casa. Mas quando o rico recebeu uma visita, não quis usar seus próprios animais.
tomou a cordeirinha do pobre. Ao ouvir isso, Davi ficou indignado. Ele disse que aquele homem merecia punição e deveria reparar o dano. Então Natã lançou a frase que atravessou a sala como trovão: "Esse homem és tu, Davi, diante de Deus." O rei percebeu que a história era um espelho. A cordeirinha representava Urias, e o rico apontava para ele. Deus havia dado reino, vitórias e honra a Davi. Mesmo assim, ele tomou o que não lhe pertencia. Natã anunciou consequências duras. A espada não se afastaria da casa de Davi, porque seu pecado feriu alianças sagradas. Aqui o loop se fecha parcialmente. O problema não foi apenas desejo. Foi abuso de poder, mentira e desprezo pela justiça. Davi poderia negar, prender Natã ou criar outra desculpa. Mas, finalmente, a máscara caiu diante da verdade. Ele disse poucas palavras, mas decisivas: "Pequei contra o Senhor." Não houve discurso longo, apenas confissão real. Natã respondeu que Deus havia perdoado Davi. Porém, perdão não significa apagar todas as consequências terrenas. A partir dali, a casa de Davi enfrentaria dores profundas. O pecado secreto deixaria marcas públicas na família real. Mesmo assim, essa história não termina apenas em queda. Ela também revela a porta estreita do arrependimento verdadeiro. Davi não foi lembrado como perfeito. Foi lembrado como alguém que caiu gravemente, mas se quebrou diante de Deus. Essa é uma das maiores lições históricas. Autoridade sem vigilância pode transformar grandes líderes em prisioneiros do próprio desejo. Outra lição é ainda mais direta. Esconder culpa costuma exigir novas mentiras, e cada mentira cria uma corrente mais pesada. Batseba também permaneceu marcada por essa história, mas sua vida não terminou ali. Deus ainda escreveria capítulos inesperados. Dela nasceria Salomão, futuro rei de Israel, conhecido por sabedoria, riqueza e pelo templo que marcaria gerações. Isso não torna o pecado menor, mas mostra que Deus pode trabalhar restauração mesmo sobre ruínas causadas por escolhas humanas. Lembra do detalhe mais assustador prometido no início? Não foi o olhar. Foi o tempo em que Davi silenciou. O silêncio transformou desejo em adultério, adultério em mentira, mentira em morte, e morte em uma crise espiritual profunda. Por isso, essa narrativa atravessa séculos. Ela mostra que ninguém está acima da responsabilidade, nem mesmo um rei ungido. O verdadeiro terror do pecado de Davi não está apenas no erro, mas na velocidade com que ele tentou justificá-lo. Mas o verdadeiro poder da história está no confronto. Quando a verdade chegou, Davi parou de fugir. E aqui fica a pergunta final. Quando Natã apontar o espelho para nós, teremos coragem de reconhecer? Porque a queda de Davi alerta, mas sua confissão ensina. O caminho de volta começa quando a verdade finalmente vence.